Olá! Eita glória! Vim falar de um assunto muito importante. O mês de setembro já está terminando, e eu não podia deixar de falar sobre isso. Que eu tenho um testemunho da minha vida para falar sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é o mês da prevenção ao suicídio, tem o dia, né? E é muito importante nós falarmos sobre isso. É muito importante eu vim trazer uma palavra para você que às vezes pode vir de encontro com o que você está passando ou com o que alguém está passando que você conhece, que está próximo da sua família, um amigo, aí que você tem um vínculo. Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio, e não tem como falar de suicídio e não falar de depressão. Depressão é um transtorno mental frequente. Depressão é a principal causa de incapacidade em todo mundo. No pior caso de depressão, pode levar ao suicídio. Os piores casos de depressão podem levar ao suicídio. 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. A segunda principal causa de morte entre jovens é de 15 a 29 anos. O suicídio hoje é a segunda principal causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos. Em 2019, no Brasil, nós tivemos 16 milhões mil casos de depressão. É muito, gente. Então, assim, é uma doença que vem assolando esse tempo. É um problema que vem se generalizando. Hoje é difícil você... Voltamos da glória. Então é difícil hoje você não conhecer uma pessoa que está passando por um caso de depressão. É difícil hoje uma família que não está enfrentando a depressão. Então eu estou trazendo aqui um panorama para nós falarmos sobre esse assunto, fazendo uma introdução sobre esse tema tão importante. E eu também quero dar uma ênfase nesse período que nós estamos enfrentando, que veio esse período de pandemia, desse período de Covid-19. Então nós temos aí uma tendência a um aumento exponencial de depressão. Eu quero falar uma percepção pessoal e particular minha, mas eu já escutei algumas pessoas, alguns estudos, algumas coisas apontando para isso, que como foram meses de restrições, de isolamento, quando essa pandemia terminar, as pessoas estão tendo aí uma impossibilidade de estar aproveitando o que foi deixado de viver nesses meses de isolamento, de restrições. E por incrível que pareça, você vai começar a escutar muito uma frase assim, do cenário que foi observado por muitas pessoas, de pessoas morrendo, das situações que aconteceram. A pessoa fala assim: eu tenho que aproveitar a minha vida. A vida é muito curta, de repente pode acontecer alguma coisa, então eu tenho que aproveitar a minha vida. E isso, quando você começa a aproveitar a sua vida sem responsabilidade, quando você começa a querer curtir a sua liberdade, quando você se coloca no centro para satisfazer os seus desejos, os seus prazeres, as suas vontades, aí um indicador que pode apontar para um possível mais para frente, um possível caso de depressão. Então por isso que eu falo que nós podemos ter um aumento exponencial de pessoas curtindo a sua liberdade, curtindo sua vida, curtindo suas vontades e seus prazeres, sem responsabilidade. Não estou falando que nós não podemos aproveitar a nossa vida, que nós
não podemos ter momentos bons, mas colocando seus desejos, satisfazendo todas as suas vontades, seus apetites, isso mais para frente pode gerar um quadro depressivo. E aí, o segundo caso, que hoje nós temos muito frequente e nós podemos ter um aumento do burnout, que é estresse, é um esgotamento. Nós temos um tempo que você escuta resiliência, eu tenho que ser resiliente, eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que dar um resultado, eu tenho que me esforçar, eu tenho. E realmente, nós temos que esforço, as conquistas demandam esforços. A vida demanda posicionamento, a vida demanda resiliência. Só que a gente temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar um cuidado como que é essa resiliência. Porque isso pode nos trazer um esgotamento. Isso pode nos trazer mais para frente nós estarmos enfrentando aí um período. Eu vou compartilhar para vocês, eu estou de férias. Esse mês de setembro eu peguei férias, 30 dias de férias. Cara, eu acho que foram pouquíssimas pessoas que, quando eu falei assim, você pegou férias? Eu peguei 30 dias, as pessoas assustaram. 30 dias de férias? Eu falei, sim, eu tava precisando descansar. Foi 1 ano e 6 meses de período de pandemia, que sob pressão, tava precisando tirar um pouco o pé do acelerador, precisando ficar um pouco em casa, precisando curtir um pouco a minha família, os filhos, a esposa. Precisando dar uma descansada. Mas um mês as pessoas ficaram impressionadas. Tem que pegar uma semana, tem que pegar 15 dias. Como eu falei, nós temos que sim se esforçar. As conquistas, a vida requer esforço, requer resiliência. Só que nós temos que saber descansar. Tem que saber o momento de descansar, o momento de parar, porque mais pra frente você pode enfrentar um burnout, como se fala. E aí, meu querido, não é uma coisa assim que você vai lá, toma um remedinho, fica uma semana em casa de atestado e depois você volta à vida normal. Tem casos de pessoas que demoram 2 anos para voltar como era antes, muita terapia, tratamento e por assim vai. Então depois, quando você passa você chega nesse nível de esgotamento, depois é um caminho sim de reconstrução, de restauração, mas é um caminho demorado. Então por isso que nós temos que cuidar da nossa saúde. Então vamos lá, Covid, nós temos que cuidar. Eu tenho que aproveitar a minha vida. E se você está me escutando isso, você tem pensado isso, não, com responsabilidade. E também sobre o esgotamento, sobre o esforço, sobre o trabalho. Se esforcemos, mas também com responsabilidade, sabendo descansar, sabendo parar, sabendo recarregar nossas energias, recarregar nossas baterias. É importante a gente recarregar nossas baterias. E também pela Covid nós temos aí um terceiro fator, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente também, que é o fator da dor. Muitas pessoas estão enfrentando dor e traumas. Isso daí pode desencadear um processo de depressivo. Então, a depressão, ela pode ser química e de fatores biológicos. Como química? Ela pode algumas coisas, faltando algumas coisas no nosso corpo. Pode ser no nosso cérebro, ter uma deficiência química. A depressão pode ser pelo sono. A depressão pode ser por alguma absorção que o intestino não está absorvendo vitaminas. Então por isso que é importante, se você vai no médico, o médico vai diagnosticar isso, vai fazer um tratamento para você começar a voltar ao normal. E a depressão ela pode ser o quê? Psicoemocional. Ela pode ser aqui. O seu corpo tá tudo bem. A química do seu corpo tá boa, o seu biológico tá bem, você tá bem, o seu corpo tá funcionando normalmente, mas aqui tá apresentando um processo depressivo, que ele pode ser desencadeado por algumas coisas, como culpa, a dor emocional, que é traumas do passado, fatores familiares que aconteceram, medo, falta de objetivo,
Muitas vezes você, por não ter um objetivo, isso pode sim desencadear um processo depressivo em nós. E hoje nós temos síndrome, né? Síndrome de pânico. Cara, quantas pessoas hoje passam por isso daí, estão passando por isso. Nós temos ansiedade. Cara, milhões e milhões de pessoas sofrendo por ansiedade. Você vê os jovens assim, uma carga de ansiedade, sofrendo, sendo assim, massacrados por isso. Então, é muito importante a gente trazer esses assuntos em pauta. É muito importante a gente falar sobre isso. É muito importante nós discutirmos sobre isso. E a depressão, como ansiedade. O que é ansiedade? É você vive um excesso de futuro. Você está sempre preocupado. Você está sempre preocupado com o que as pessoas estão pensando. Você está preocupado no que vai acontecer. Você está vivendo um excesso de futuro. E também a depressão, ela pode ser um excesso de passado. Você está preso no seu passado. Então, a pessoa, quando ela está presa no passado, ou ela vive um excesso de futuro, ela não vive o presente. Ela não desfruta o presente. Ela não desfruta o agora. Então, você pode estar preso no passado, ou pode estar vivendo um excesso de futuro, e o seu presente está tudo desorganizado. E você está tendo sintomas depressivos que não estão deixando você fluir e aproveitar e viver e dar uma resposta no presente. Então por isso que nós temos que nos alinharmos nesses dias. E a depressão está muito ligada com o estilo de vida. Como eu falei aqui, eu tenho que aproveitar a minha vida. Então o estilo de vida está muito ligado hoje à depressão. Muitas pessoas hoje estão enfrentando quadros depressivos pelo estilo de vida. Você é o centro. Eu estou me movendo para satisfazer as minhas vontades. Eu estou satisfazendo para mover os meus desejos. E aí você está vivendo um quadro, está sucumbindo, suas emoções estão sucumbindo. E aí nós temos um problema grave hoje, que aflige a sociedade no modo geral. É a maturidade. Quando o seu estilo de vida está te prejudicando, você provavelmente, quando também já chegou num quadro depressivo, ou às vezes não, você provavelmente tem uma falha de maturidade. Como os bebês com mais de, vamos colocar, um peso bem leve, né? Vamos colocar para mulheres, as mulheres podem sofrer isso é muito recorrente em homens, a falta de maturidade, mas as mulheres hoje também, com 50 quilos, né? Um bebê não pesa 50 quilos, então são os bebês de 50 quilos para mais. Pessoas que já têm 20 anos, mas são bebês emocionais. Os adultocentes são adultos, já estão na fase adulta, mas estão como adolescentes. Eu falo assim, às vezes, os Peter Pans, né? Aqueles que não crescem. E a vida ela é feita para nós uma cultura de emancipação. O homem e a mulher deixará o seu pai e se unirá a constituir uma família. O que é isso? É uma cultura de emancipação. Eu gero uma família, crio filhos para emancipar, para eles criarem as próximas famílias. Uma cultura de emancipação. Então, quando você sai dessa cultura de emancipação, você começa a ter uma deficiência de maturidade, começa a ficar disfuncional e aí vai ter problemas. Muitos casos levando a um estado depressivo. E já me delonguei bastante, já discuti um pouco sobre o assunto, já fizemos um panorama sobre a depressão, alguns índices. Já falei do problema que desse tempo, né, dessa pandemia nós vamos ter um aumento ainda, um aumento exponencial de casos de depressão. Apontei um pouco para como pode se desenvolver, desencadear os processos depressivos. E agora eu vou falar um pouco do meu testemunho. Bem brevemente, não vou
vou entrar em grandes detalhes. Em 2002 eu fui diagnosticado com um transtorno bipolar. E a partir daí foram 10 anos que eu lutei contra a depressão. Eu, e falo assim, e a minha família, porque eu fui muito apoiado. E aí você vê o grau que afeta, eu vejo assim, pelo meu estado depressivo, afetou toda a minha família. Todos assim, todos, até os parentes mais próximos, acabam sofrendo essa influência. Então eu fiquei de 2002 para 2012, eu tive um quadro de depressivo seríssimo. Foram 10 anos enfrentando depressão. O transtorno bipolar, hora você está depressivo, você está extremamente depressivo, trancado num quarto, ficar meses, um mês trancado no quarto, hora você está eufórico, agitado, tocando terror. Então foram anos, já tive várias passagens por internação, precisei ser internado. Tendência suicida, já tentei, graças a Deus não consegui. Isso daí, hoje eu tô aqui. E falar para vocês uma palavra que está lá em Isaías 26, Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque em ti confia. Isaías fala assim que Deus guarda em perfeita paz aqueles que estão firmes nele, e aqueles que estão caminhando com ele, aqueles que estão confiando nele. E eu era uma pessoa que eu não tinha paz, e eu encontrei paz. E um dia eu tive um encontro com o Senhor da paz, o Senhor do descanso. Quem que é essa pessoa? Jesus, aquele que me trouxe cura. E eu fui curado de um quadro que todos os médicos, eu passei, diante desses 10 anos, eu passei por muitos médicos e todos eram categóricos em afirmar que era um quadro de depressão irreversível, o resto da vida, que eu não poderia nunca mais parar de tomar remédio. E eu não tomo remédio mais nenhum. Esse mês, um parente meu até me pediu um feedback. Você não toma nenhum remédio? Nada. Mas você está bem, você tem horas que você... Estou bem. Sim, sabe? Então eu encontrei um lugar de descanso. Eu encontrei um lugar de paz. Aonde? Em Jesus. Queridos, olha essa passagem, que é uma das passagens que eu gosto muito, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descansos para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem falou essas palavras foi Jesus. E um dia eu tive um encontro com ele e isso se cumpriu na minha vida. Cura veio sobre a minha vida. Restauração, recomeço. O dia que eu escutei as boas novas, as boas notícias que Jesus veio trazer, o Filho de Deus veio trazer, o enviado de Deus, o Filho, o Pai enviou seu Filho, e ele proclamou as boas novas, ele proclamou as boas notícias, que todo aquele que crer que ele é o Filho de Deus, e que ele morreu a morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está sentado ao Pai, esse sai da morte para a vida. E eu experimentei isso, pois eu estava morto e hoje eu estou vivo. Eu não tinha perspectiva, eu não tinha objetivo mais na minha vida, e hoje eu tenho objetivo, hoje eu tenho planos traçados para até 80 anos, para mais de 80 anos, hoje eu tenho planos do que eu vou estar fazendo com 80 anos. E tudo isso através de quem? De uma pessoa, Jesus. Ele é o descanso, ele é a paz e ele é a cura. Então eu quero trazer para você uma mensagem. Eu dei um breve panorama, porque quando eu enfrentei o processo depressivo, por aquilo que pareça,
eu não tinha muitas informações. Eu ia no médico, o médico passava remédio, e às vezes você pode estar indo trocando de remédio para remédio, de remédio por remédio, e você não vê saída, você não vê luz no fim do túnel. Eu falo para você que tem esperança, tem restauração e tem recomeço para sua vida. Porque eu sempre falo isso para todos. Isso não foi o Carlos, isso não é, o Carlos é especial para Deus. Não, todos nós somos especiais para Deus. E a cura que eu experimentei, a restauração que eu experimentei, o recomeço que eu experimentei, o descanso que eu tenho hoje, a paz que eu tenho hoje em Deus, diante de todas as adversidades, diante de todas as circunstâncias, diante de todas as dificuldades da vida, porque eu tenho força e capacitação que vem de Deus para prosseguir e caminhar, enfrentando tudo, porque eu sei quem está comigo. Eu sei o que foi conquistado na cruz para mim e por mim. E isso não é só para mim, isso é para todos aqueles que creem. Então eu quero deixar essa palavra para você, quero deixar para você que eu estou à sua disposição, que eu não sou médico, não sou terapeuta, não sou nada, mas eu posso compartilhar meu testemunho com você. Você pode me chamar aqui no direct. Eu vou estar à sua disposição para te servir, para passar a minha experiência, contar a minha experiência para você melhor. E se for mulher, pode também chamar, porque eu chamo minha esposa para participar dessa conversa. Não se sinta, se você for mulher. E falar que eu tô aqui para te servir, e para você crer e ter esperança. Quando eu falo assim, olha para mim, olha para o que Deus fez na minha vida, né? Cura sobre depressão. Muitos podem estar passando por isso, então eu não podia deixar de gravar essa mensagem nesse mês. Eu vou estar fazendo um segundo vídeo agora, passando alguns livros, algumas literaturas que eu já li, que podem te ajudar. Você que está passando por um problema de depressão, você que tem alguma pessoa, ou você que está buscando mais conhecimento, algumas literaturas muito boas, algo que vai ser muito edificante para a sua vida, tá? Vou fazendo um segundo vídeo, porque esse vídeo já ficou longo demais, amém? Querido, que Deus te abençoe, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida, amém? Glória a Deus.